Olá, meu muito bom dia, dependendo do horário que você vai estar assistindo essa videoaula. Meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Nós estamos iniciando mais uma videoaula e essa videoaula é a última aula da parte pedagógica. Então, nós já gravamos aqui todas as aulas da legislação e estamos terminando a última videoaula com todos os conteúdos da parte pedagógica. Então, nós estamos colaborando e contribuindo para todos os professores, todos os profissionais do magistério, da educação do município de Barretos, que irão prestar o processo seletivo neste ano de 2023 para poder trabalhar em darem aula em 2024. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos finalizando essa nossa contribuição e eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que, de forma carinhosa, de forma desenvolvendo, apresentando aí a sua afetividade conosco, nos agradecendo e demonstrando que o nosso trabalho aqui ele é importante e contribui para que os profissionais do magistério da educação de Barretos vão com tranquilidade e acaba realizando aí uma excelente prova para o processo seletivo. E isso para nós é muito importante, esse feedback, porque mostra que nós estamos no caminho certo no sentido de estar contribuindo também com o processo seletivo e, ao mesmo tempo, contribuindo com a formação continuada ou permanente dos professores da rede municipal. E agora, nessa última aula, nessa última videoaula, nós vamos estar trabalhando com vocês sobre o currículo paulista. Eu gostaria de colocar para vocês que o conteúdo proposto no edital não é todo o currículo paulista. O currículo paulista ele tem 404 páginas, inclusive uma palestra que nós tivemos com o professor César Calegari, que é um professor da USP também, ele trabalhou muitos anos também no Ministério da Educação, na parte da Secretaria da Educação Básica, e ele contribuiu enormemente com a elaboração da BNCC. E o currículo paulista, ele praticamente, ele utiliza toda a BNCC para produzir o currículo paulista, né? E pouca coisa modifica em relação à BNCC. Como não é todo o conteúdo, são poucas páginas que nós iremos trabalhar. Por quê? Nós vamos trabalhar aquilo que está no edital. E no edital está propondo que nós trabalhemos com a da página 11 a 46, depois da 55 a 72 e depois da 81 a 90. E vamos iniciar aqui com a educação infantil, com o ensino fundamental. Então, são essas duas temáticas que nós vamos trabalhar do currículo paulista. E agora, eu quero apresentar, já fazer aqui uma apresentação para vocês sobre o conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, o que propõe o currículo paulista? O currículo paulista, ele está propondo e vai colocar logo de início que ele foi desenvolvido num trabalho colaborativo com todas as redes, sejam as redes privadas, as redes municipais e as redes e a rede estadual, tá? Então, essa inicia-se a fala nesse sentido. O currículo paulista apresentado neste documento é fruto do esforço dos profissionais da educação, representando as redes municipais, a estadual e a rede privada. E que nessa relação que ocorre a construção do currículo paulista, e esse processo iniciou-se em 2018. E aí, eles apresentam, logo de imediato, o perfil do Estado de São Paulo, que são números que impressionam,
e que são comparados a muitos países, tanto da Europa como da própria América Latina. O estado de São Paulo é dividido atualmente em 645 municípios, que ocupam um total de pouco mais de 248 mil quilômetros quadrados de território, e que representa apenas 2,9% de todo o território brasileiro no que se refere à sua superfície. No entanto, os municípios paulistas contam com mais de 45 mil habitantes, apesar do estado de São Paulo, em sua extensão territorial, significar apenas 2,9% do território brasileiro. Esses 45 milhões de habitantes, de acordo com as estimativas populacionais do IBGE, representa 22% da população brasileira, né? A população paulista é superior à de países como Canadá, Peru, Ucrânia e muito próximo da população da Argentina, de acordo com o Atlas The World Factbook da CIA, né? E na educação básica, é importante nós já definirmos o que é educação básica, como é definido pela LDB, que é a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, né? Então, na educação básica, as matrículas nas diferentes redes privadas, estadual e municipais atingem o total de 7.433 mil estudantes, segundo dados coletados por cadastro de alunos em fevereiro de 2019. Uma breve retrospectiva das discussões curriculares no estado de São Paulo. Então, como que começa o debate e as discussões no passado, como que é construída esses debates e como que esses debates eles estão expressados na legislação, tanto a nível de Brasil quanto a nível de São Paulo. Nós temos aí a Lei 5692, a Lei 5692 era a antiga LDB, ela foi criada e promulgada em 1971, na realidade nem foi promulgada, foi outorgada, né? Promulgada, porque nós, em 1971, nós estamos vivendo sob a ditadura militar, então a lei ela não tem como ser promulgada, ela foi outorgada, né? Imposta. No caso aqui, a Lei 5692, a LDB, dos estados, a formulação de propostas curriculares para orientar as escolas públicas e particulares do seu território quanto aos conteúdos a serem garantidos a todos os estudantes no estado de São Paulo, em todo o país. A discussão curriculares a partir daquela década tem, além das preocupações com as aprendizagens dos estudantes, contemplava os aspectos mais abrangentes, como as políticas, como os políticos, os aspectos políticos, econômicos e os sociais. Sobre o ponto de vista pedagógico, o estudo passa a ser considerado como o estudante passa a ser considerado como sujeito no processo educacional, desencadeando aí, ponto de vista pedagógico, o estudante passa a ser visto considerado como sujeito no processo educacional, deslocando-se o foco das atenções para a aprendizagem, e não apenas para o ensino, como em períodos de legislações anteriores. Então, aqui, nesse ponto, nesse histórico, é apresentado para nós aqui o quê? Que antes da Lei 5692, o foco era no ensino. E com a Lei 5692, o foco passa a ser na aprendizagem. E, atualmente, o que se concebe entre ensino e aprendizagem? Hoje, a concepção é o seguinte, não tem como separar o ensino da aprendizagem nem a aprendizagem do ensino. As duas coisas caminham simultaneamente. Tem ensino, se teve aprendizagem. Se teve aprendizagem é porque tem ensino, né? E depois nós tivemos, em 1983, a implantação do ciclo básico, né? Que representou uma das primeiras iniciativas para a reorganização do então ensino de primeiro grau, com vista a democratizar a oferta e imprimir a qualidade do ensino e aprendizagem dos estudantes
da primeira e segunda série das escolas do Estado, tinha dentre seus objetivos a redução dos altos índices de repetência. Então, o que acontece? O ciclo 1 juntou a primeira série e a segunda, né? Que seria os estudantes da primeira e da segunda série, constituía o ciclo 1, que seria as crianças de 7 e 8 anos de idade. Qual que era o objetivo aqui? O objetivo era evitar a repetência, né? Porque nós tínhamos aí um índice muito alto de repetência, né? A partir de 88, as propostas curriculares para o ensino de primeiro grau, que hoje nós chamaríamos de ensino fundamental, ganham nova inflexão, destacam a necessidade do professor apropriar-se também de conhecimentos pedagógicos sobre como os estudantes aprendem e o comprometimento com a democratização da gestão escolar. Em 96, a gente já tem a LDB, né, que tem início o processo de municipalização do ensino fundamental, e com a LDB, nós vamos ter o avanço do processo de municipalização, principalmente porque nós tínhamos somente a educação infantil, as creches, ligado ao município, e a partir daí passa a ter o ensino fundamental. No caso de Barretos, nós não temos nenhuma escola do primeiro ao quinto ano que pertence ao Estado. As que tinham pertencente ao Estado, elas foram municipalizadas. E isso ocorre a partir de 1996, né? E nesse período ainda se chamava primeiro grau. Naquele ano, 46 municípios paulistas iniciaram o processo de municipalização do ensino, assumindo por meio da parceria Estado-município as primeiras séries do primeiro grau, ampliando as etapas até então atendidas, visto que parte significativa dos municípios oferecia uma educação infantil pré-escola em suas redes, mas não ofertavam as escolas do ensino fundamental. E aí, posterior a 1986, é que começa a municipalização, passa a ofertar o ensino fundamental também nas redes municipais. No decorrer dos anos, vale destacar tanto as redes municipais quanto a rede estadual de ensino promovem individualmente ou em colaboração diversas discussões. No caso do Estado de São Paulo, as primeiras discussões visando a elaboração do currículo paulista se dão em regime de colaboração por meio do PRO-BNCC, que é instituído pela portaria do MEC. Esse trabalho conjunto, então, a elaboração do currículo paulista, ele ocorre de forma colaborativa do Estado de São Paulo com o governo federal. E aí, o currículo paulista, ele é construído e fundamentado dentro da BNCC. E além do governo do Estado fazer a parceria com o governo federal, é feito também a parceria com a Undime. O que é a Undime? A Undime, ela é uma entidade de nível nacional e estadual que ela representa todos os secretários municipais de educação. A Undime quer dizer União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação. E nós temos também o CONSED. O CONSED é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Então, o governo do Estado de São Paulo, ele fez a parceria com o governo federal e com a Undime para elaborar para elaborar o currículo paulista, né? E aí, a partir dessa portaria, a portaria número 331 do governo federal, que vai criar o PRO-BNCC e o governo do estado vai aderir a essa portaria para que possa iniciar a elaboração do currículo paulista. As discussões para a elaboração do currículo paulista iniciada em 2018, envolvendo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Undime, contando também com a presença de representantes das redes privadas, né? E essas instituições criaram em conjunto de situações para oportunizar a construção
do currículo paulista. E aqui a gente pode destacar o pacto entre Estado e municípios e a garantia da qualidade e da equidade na implementação do currículo paulista. Então, eu chamaria atenção e destacaria aqui para vocês o termo equidade. Lembrando que no domingo passado teve a prova concurso público do Estado para professor, e uma das questões dissertativa foi o termo equidade, para que a gente possa definir e escrever sobre a equidade. Então, é uma palavra que a gente tem que ter consciência. Então, a equidade, a palavra equidade, ela está muito próxima da palavra justiça, aquilo que é justo. E a gente tem que entender que os alunos, eles não aprendem de forma igual. O processo de aprendizagem dentro de uma sala de aula ocorre de forma idiosincrática. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer a idiosincrasia? A idiosincrasia é entender que cada ser humano constrói o conhecimento de forma única. Então, um vai construir esse conhecimento com mais propriedade, o outro vai construir com mais dificuldade, ou não vai conseguir construir. Então, diante dessa diversidade, diante dessa idiosincrasia, eu preciso dar tratamentos, realizar intervenções de forma diferenciada no processo da construção do conhecimento pelos estudantes. Tá? Então, a equidade, você vai tratar as pessoas diferentes de forma diferente. Então, aquele aluno que precisar de mais atenção, de mais intervenção, ele tem que ter mais apoio, mais ajuda, mais intervenção. Então, aquela criança que não tem dificuldade, ela não pode ser tratada igual ao outro que tem mais dificuldade. Isso é o princípio da equidade. Para essa superação, é necessário que o planejamento mantenha claro. Na equidade, o que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, cada um tem mais necessidade. Aquele que tem mais necessidade, ele precisa de mais atenção. Isso é equidade. Então, esse é um princípio defendido pelo currículo paulista. Segundo a perspectiva defendida pelo currículo paulista, a equidade diz respeito à inclusão de todos os estudantes nas escolas e a garantia do seu direito à educação pública e de qualidade, prevista na LDB e na Constituição e nas legislações estaduais e municipais. Diz respeito ainda à necessidade de respeitar a diversidade cultural, socioeconômica e étnico-racial e de gênero e as socioculturais presentes no território do Estado de São Paulo. E quais são os fundamentos pedagógicos presentes no currículo paulista? Os fundamentos pedagógicos, eles estão fundamentados na Constituição Brasileira, na LDB, no Estatuto da Criança e da Adolescência, na Constituição do Estado de São Paulo, e também o currículo paulista ele propõe que a educação ela seja trabalhada de forma integral, né? Então, a gente percebe que a gente tem que diferenciar a educação integral de educação de período integral, né? E a própria LDB, ela já define o que é o período integral, né? A educação integral é aquela educação que ela vai trabalhar as dimensões, todas as dimensões humanas, considerando todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, étnico, raciais, de gênero humano. Então, a educação integral ela vai trabalhar o ser humano na sua integralidade. E a escola de período integral, para ser considerada de período integral, ela tem que ter a partir de 7 horas de trabalhos com o estudante, com o aluno. Se não tiver as 7 horas, ela não é considerada escola de período integral. O currículo paulista considera a educação integral
como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Tá? Então, é importante a gente diferenciar o que é educação integral e o que é educação de período integral. Então, a educação integral, ela independe da jornada, tá? Mas, para ela ser de período integral, tem que ser pelo menos 7 horas de trabalho. Então, não confundir educação integral com educação de período integral. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, social, emocional e cultural. Então, trabalhar o intelectual, trabalhar os aspectos físico, socioemocional e cultural para o currículo paulista é trabalhar a educação integral do ser humano, elencando as competências e habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. E aí as competências gerais da BNCC, reiteradas pelo Circuito Paulista. Então, as competências gerais elencadas pela BNCC, pelo currículo paulista, foi tirado da BNCC. Então, as competências gerais da BNCC, ela foi reiterada, reforçada pelo currículo paulista. Então, as 10 competências, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, em vários aspectos, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, valorizar a diversidade de saberes e as vivências culturais, argumentar e defender ideias, pontos de vistas, conhecer e apreciar e se cuidar da saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo com o próximo, agir pessoal e coletivamente. Então, esses são as competências que são elencadas na BNCC, que o currículo paulista vai estar reforçando, né? E aí vai entrar o que são considerados os aspectos motor do ser humano, são os aspectos físicos, o emocional, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, mas eles estão interligados. E aqui a gente passa a explicar todas essas competências. A competência como a comunicação, autogestão, criatividade, a empatia, a saber se colocar no lugar do outro, o compromisso com a formação e desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, em toda a sua dimensão. Outro pressuposto da educação integral é de que todo o esforço escolar é espaço de aprendizagem, que todos os espaços escolares são espaços de aprendizagem. Então, esse aspecto aqui é importante considerar, que o espaço de aprendizagem não é somente o espaço da sala de aula. Todo espaço dentro da escola, ele tem que ser visto como espaço de desenvolvimento da aprendizagem. Nesse sentido, a biblioteca, a sala de aula, a sala de leitura, o refeitório, ele tem que ser visto como espaços de aprendizagem. E mesmo que o profissional da educação não seja o profissional do magistério, ele também é responsável no sentido de estar colaborando e contribuindo com o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, né? E o compromisso com o desenvolvimento das competências. Então, lembrando que eu acho que é importante aqui a gente definir o que se entende por competências. A competências, o que são ou o que é competência? Ser competente é ter a capacidade de mobilizar saberes para que ocorra a construção do conhecimento. Como já se explicitou anteriormente, o currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento dos estudantes. Reiteramos os termos da BNCC. O currículo paulista define competência, e aqui eu acho que é importante nós estarmos grifando e pontuando a definição do que é competência.
Então, se cair lá na prova, segundo a BNCC e segundo o currículo paulista, que definição é dado para a competência? Então, define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, de pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando eu tenho uma demanda pessoal para resolver uma necessidade minha para o exercício da minha cidadania, que eu sei fazer uma petição, elaborar um ofício para exigir um direito meu, o que eu vou fazer? Para eu elaborar essa petição, elaborar esse ofício, eu vou mobilizar conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, para escrever esse texto, para exigir e cobrar um direito meu. Então, isso é a definição de competência, né? E aqui acaba apontando para nós o que é necessário garantir que, ao final do ensino fundamental, os estudantes paulistas se constituam como cidadãos autônomos, capazes de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e tomada de decisões que impactam o bem comum, de buscar analisar criticamente diferentes informações e plena consciência que a aprendizagem demanda a vida toda, né? E o compromisso com a alfabetização e o letramento. E eu acho que é importante aqui, a gente colocar, grifar essa parte, por quê? Um exemplo, na prova do Estado do último final de semana, foi explorado muito isso também na parte pedagógica, o multiletramento. Hoje não se fala mais em letramento, fala em multiletramentos. E entre essa diversidade de letramentos, nós temos os letramentos digital, tá? Então, o letramento, ele não constitui mais meramente na leitura e na escrita de forma eficaz, mas também existem outras possibilidades de letramentos. E, entre outras possibilidades de letramento, nós temos o letramento digital, que não se trata de um novo letramento, se trata de nós nos apropriarmos de novas tecnologias para aprofundar ainda mais na competência leitora e escritora, né? E isso não é só na área da leitura e da escrita, mas também em todas as áreas de conhecimento, né, possíveis. É necessário frisar que o Estado de São Paulo tem como meta a completa alfabetização de todas as crianças paulistas até que completarem 7 anos de idade. Então, isso aqui também é copiado da BNCC. E antes da BNCC, tinha como meta alfabetizar todos os alunos até o 3º ano do ensino fundamental. Com a BNCC, mudou-se para até o 2º ano, ou seja, até 7 anos de idade. E o currículo paulista vai estar reforçando essa questão, tá? Então, se perguntar, o compromisso com a alfabetização integral dos estudantes tem que ser concretizada, realizada até o 3º ano? Não. Segundo a BNCC e segundo o currículo paulista, a alfabetização ela tem que ser concretizada até o 2º ano, ou seja, até 7 anos de idade, né? Então, esse é o compromisso do Estado de São Paulo. E no Estado também é destacado, e principalmente nas escolas de período integral, a importância do aluno, do itinerário, o estímulo e apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Esse projeto de vida dos estudantes é fundamentado dentro de um itinerário formativo. Ele vai ter um professor orientador que vai estar orientando-o
nesse itinerário formativo que é constituído através do projeto de vida. Como na BNCC, a competência geral número 6 do currículo paulista refere-se à necessidade de que os estudantes paulistas sejam apoiados na construção de seu projeto de vida, o que supõe que precisam ter condições e espaços para refletir sobre seus objetivos, aprender a planejar, a definir metas e organizar para alcançá-las, como autoconfiança, persistência, determinação e esforço, né? Dessa maneira, o currículo paulista evidencia a necessidade de que os estudantes, ao longo da escolaridade básica, em especial nos anos finais do ensino fundamental, possam desenvolver um projeto de vida individualizado que lhe permita identificar suas aspirações, bem como o desenvolvimento de suas profissionalidades e desafios para concretizá-los. E é evidente que dentro desse projeto de vida tem que considerar a especificidade de cada estudante, a sua cultura e o seu perfil, para que possa ser desenvolvido esse projeto de vida, e a escola, através do professor orientador, vai orientar e incentivar esse aluno. E o outro ponto aqui importante é a questão da tecnologia digital, o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Então, o estudante, ele não pode ser tratado e visto só como consumidor de tecnologia. Ele tem que ser estimulado, apoiado, incentivado também a produzir a tecnologia. A forte presença da tecnologia na vida de todos tem ressignificado o cotidiano, alterando práticas, modos de interação e as maneiras como executarmos as mais alteradas práticas, modos de interação, né? E depois a gente tem o processo de avaliação e serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Como nós já comentamos aqui, o processo de avaliação a serviço da aprendizagem de todos os estudantes. Essa proposta da avaliação, ela não está diferente da proposta do livro, que é a avaliação das aprendizagens para as aprendizagens. Então, a avaliação ela tem que ser diagnóstica, formativa, somativa, e elas têm que estar a serviço da aprendizagem. Por que avaliamos? Avaliamos para a aprendizagem. E aprendemos com a avaliação, né? E aqui a gente apresenta como que está sendo estruturado o currículo paulista. É importante destacar que, por ser um referencial para todas as redes de escola do território do estado de São Paulo, o currículo paulista possui seus organizadores curriculares estruturados por ano de escolaridades em todos os componentes de ensino fundamental. Os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento da etapa da educação infantil. E esse aspecto aqui, eu acho importante focar, por quê? Eu já prestei concurso, alguns anos atrás, e que na prova exigiu que eu soubesse expressar. Então, como que é organizado o currículo paulista? Como vai começar primeiro pela educação infantil? O que quer dizer o EI? O EI é a educação infantil. Então, isso é apresentado em código. A estrutura do currículo paulista, ele é estruturado como a BNCC. Então, a BNCC também é estruturado dessa forma, né? E, no caso, educação infantil, o 02, o que quer dizer o 02? Criança bem pequenas. E aí, eu pediria para você pegar o caderno, o lápis, borracha, caneta ou uma folha e escrever a definição de crianças bem pequenas. Assim como a BNCC define o que são crianças bem pequenas, o currículo paulista também. Então, crianças bem pequenas são crianças de 1 ano a 7 meses. Bebês, 0,1, são bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses. O que a BNCC e o currículo paulista definem os bebês? Qual que é a faixa etária dos bebês? É de 0 a 1 ano e 6 meses, tá?
O 2, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, a educação infantil, esse 02 aqui, é um conteúdo voltado para as crianças bem pequenas, que é 1 ano, 2 meses, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Essa é a definição de crianças bem pequenas. Bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Tá? E agora, crianças pequenas, de 4 e a 5 anos e 11 meses. Então, o 02, esse conteúdo aqui, do Currículo Paulista 02, está trabalhando com as crianças bem pequenas. Tá? Se fosse com crianças pequenas, seria 03. Tá? E crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. O segundo par de letras indica o campo de experiências, né? Eu, ou o outro e nós, tá? Então, esse segundo par de letras, ele significa o conteúdo que está sendo trabalhado, tá? Então, o TO é o conteúdo. Nesse caso aqui, o TS é traço, som, cores e formas, tá? Então, está trabalhando educação infantil, crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 6 meses a 3 anos e 11 meses, e está trabalhando com traço, som, cores e formas. E no caso, o último número, né? Aí no caso, o último número representa a habilidade que vai ser trabalhada, que seria um descritor das habilidades a ser trabalhadas, né? O último número. O que eu quero atingir? Qual é a habilidade que eu quero desempenhar? Qual a competência que eu quero desempenhar? Eu trabalhando, no caso, traços, som, cores e formas. Eu posso traços, cores, sons e formas. Nesse caso aqui, o 01 seria, esse 01 são as competências que eu quero trabalhar, que eu quero desenvolver. Se eu quero trabalhar com sons, cores, eu posso trabalhar o descritor, desenvolver a sensibilidade, a percepção da criança. Então, é isso que a gente quer entender. O primeiro aqui é a parte da educação básica que está sendo trabalhada. Se fosse EF, seria ensino fundamental. Se fosse EM, seria ensino médio, né? O 02, no caso, ensino fundamental, de 6 a 10 anos, seria o ensino fundamental 1. Né? O TS, o conteúdo, eu teria que colocar a alfabetização. Né? O 01 seria a competência. Quais são as competências que eu quero desenvolver? Habilidades leitoras e escritoras. Né? Então, é esse perfil que o currículo paulista ele mantém. Né? E aí, aqui no caso, EF ensino fundamental. O 03, a existência do asterisco aqui, representa que foi criado próprio do currículo paulista e que isso não existe na BNCC. Né? O 03 é terceiro ano do ensino fundamental, terceiro ano, trabalho com a disciplina de ciências, no caso, o 10 quer dizer ciências da natureza, e o B seria habilidades. Esse B asterisco aqui, ele foi incluído pelo currículo paulista, que foi uma habilidade criada pelo próprio currículo paulista. Né? E agora a gente passa para a identidade e finalidade da educação infantil. Agora a gente entra, propriamente dito, o que propõe o currículo paulista para a educação infantil. Então, no currículo paulista, nós vamos estar estudando somente a educação infantil e o ensino fundamental, e que são poucas partes, né? Nós temos aí da página 11 a 46, da 47 a 52, e depois da 81 a 90. Somente essas páginas que nós vamos estar trabalhando. Então, nós vamos perceber
que como que era a concepção que se tinha da educação infantil no Brasil no começo do século XX. Então, a concepção que se tinha não é a mesma que se tem hoje, né? A educação infantil, a partir dos anos 30, do começo do século XX, ela era vista como a criança não precisava desenvolver a construção do conhecimento. Ela era vista colocada em creche, mas meramente para ficar lá, sendo cuidada para o pai e a mãe irem trabalhar, tá? Então, assim que era constituída a educação infantil no começo do século XX. Nos anos de 1930, já existia no Brasil instituições públicas de proteção à criança, mas foi na década de 1940, que as ações governamentais se efetivaram com um foco na filantropia, no higienismo e na puericultura vertente vinculada a questões de cuidado e saúde às crianças, que eram colocadas em creches, eram planejadas como rotinas de triagem, lactar, enfermagem e preocupação com a higiene do ambiente, mas não tinha uma preocupação voltada com a educação, com a formação e a construção do conhecimento. Com relação ao Estado de São Paulo, as escolas maternais foram regularizadas em 1925, por meio de decreto estadual, posteriormente em 35, foi criado o Departamento de Cultura do município de São Paulo, foram criados parques infantis, que foram colocados essas crianças focadas meramente no cuidado para que as mães, os pais pudessem trabalhar. Um licencinho um pouquinho, que eu vou tomar um pouquinho de água aqui, dá licença. E aí, a gente vai perceber que até hoje nós temos uma dificuldade e ainda há algo a ser construído, a ser avançado na educação infantil, para que seja garantida e efetivada a educação infantil. E até recentemente, até a LDB, o que nós vamos perceber? Até a LDB, a educação infantil, ela era tratada como uma questão de assistência social. Somente a partir de 1996, com a LDB, é que a educação infantil ela vai passar para a área da educação. Com o desdobramento desse processo, a construção curricular paulista para a educação infantil traz com premissas o binômio educar e cuidar. Então, é importante nós destacarmos aqui esse binômio. Por que é importante nós destacarmos? Porque não tem como separar na educação infantil o educar do cuidar. Não é só o cuidar e não é só o educar. Esses dois princípios, esses dois valores, eles caminham junto, né? E depois a gente passa à questão da concepção de infância e criança. A infância não se refere apenas a um tempo cronológico, a uma etapa do desenvolvimento, mas também um lugar social e simbólico, construído nas diferentes culturas, né? Então, nós vamos perceber que, até recentemente, a cultura que se tinha sobre a infância, que a criança ela era um ser humano, um adulto em miniatura. Então, não se tinha a especificidade da infância dessa fase. E é evidente que cada cultura vai ter um tratamento dado à infância, né? A infância não se refere apenas a um tempo cronológico, né? Assim, os novos conhecimentos oriundos de diversas áreas do conhecimento têm paulatinamente reforçado e complementado a concepção de criança competente, ressaltando as suas possibilidades de estabelecer relações e levantar hipóteses explicativas de se comunicar, de criar e manter vínculos interpessoais, construir saberes e culturas. Assim, a criança passou a ser considerada como cidadã, sujeito de direitos, pessoas com agência. E é nesse contexto que cria as condições para ouvi-las, né? Então, é importante a gente perceber dessa especificidade
da criança. E nós vimos lá, em livros que nós apresentamos aqui, que o primeiro pensador a desenvolver essa especificidade da criança foi o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. E o próprio Piaget também vai contribuir nesse sentido, de aprofundar e fortalecer o tratamento da especificidade da criança, para que a criança não venha a ser tratada como adulto em miniatura. O diálogo da educação infantil com outros setores, né? E aí, o que isso quer dizer? Que a educação infantil ela tem que se interagir com outros setores, criando aí a intersetorização, para que se possa ser atendida na questão dos cuidados também. Então, a intersetorização é levar a criança a ser tratada na saúde, a saúde bucal, a saúde odontológica, a saúde física, a saúde emocional. Então, a relação da educação infantil, como de toda a educação, tem que ser trabalhada dentro da concepção de intersetorização. O papel dos profissionais da instituição da educação infantil. O que cabe? Quais são os papéis, ou qual o papel dos profissionais da educação infantil? Nesse sentido, é essencial que todos os profissionais conheçam a especificidade da taxa etária de cada criança. Então, nós vimos lá, para reforçar aqui, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças muito pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, né? E depois, a gente vai perceber que cada faixa etária dessa tem uma especificidade. Então, o papel do profissional da instituição de educação infantil é perceber, é conhecer, é ter a formação para compreender essas especificidades dessas taxas etárias. E aqui eu volto para vocês para estar reforçando essa questão do que é considerado crianças pequenas ou crianças muito pequenas, né? Até para que a gente possa estar reforçando isso com vocês, né? Então, o que a gente vai entender por bebês? Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, né? Então, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos. Então, acho que é importante nós frisarmos aqui, porque isso é muito importante, e eu fosse tirar uma pergunta daqui para colocar na prova de vocês, eu exploraria essas definições aqui. Para a BNCC e para o currículo paulista, qual que é a faixa etária de bebês considerados bebês? Seriam crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. E crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, tem essas 3 definições. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que as 3 faixas que envolvem a educação infantil. Se nós formos remeter à própria LDB, nós diríamos que nós estamos trabalhando com creche e pré-escola. Se nós formos nos remeter a 5319, que é a que cria o Sistema Municipal de Ensino, vai dizer o seguinte, que creche de 0, no caso seria de 4 meses a 3 anos e 11 meses, seria creche, e de 4 anos seria recreação, e de 5 anos seria a pré-escola, tá? Então, essas definições, elas são muito importantes, e eu exploraria, utilizaria para elaborar uma questão sobre isso. Então, o diálogo da educação infantil tem que ser com todos os setores possíveis da sociedade para garantir o cuidar e o educar. E o perfil dos profissionais da instituição de educação
tem que ser o perfil que possa reconhecer as fases e ter a formação adequada para compreender as fases das crianças que estão na educação infantil. Os professores de educação infantil, eles devem priorizar o protagonismo da criança, para tanto precisam praticar a escuta ativa e a mediação do processo de aprendizagem e o desenvolvimento, fazendo com que as ações do cuidado e do imaginário, do faz de conta, é muito importante no processo de construção do conhecimento. Só abram intencionalmente com um mapa de possibilidades educacionais. Então, esse faz de conta ele é muito importante para que possa criar aí um mapa enorme de possibilidades de aprendizagem, criando oportunidades e situações. E, com isso, propondo experiências que ampliem os horizontes culturais, artísticos, científicos, tecnológicos da criança, né? E qual é a concepção de currículo para a educação infantil segundo o currículo paulista? O que o currículo paulista ele traz para nós sobre a concepção de educação infantil? Não é nada novo, né? Então, a gente pode até nos apropriar também das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que também está fundamentado o parecer nacional, né, da Câmara de Educação Básica, que é o parecer. Esse parecer aqui, que é o parecer 20/2019, afirma que o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade. Tais práticas são efetivadas por meio das relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores e com outras crianças, afetando a construção de suas identidades. Então, a gente vai perceber que a criança, quando ela entra, ela já traz algumas características de casa, né? E a relação da escola com a família vai estabelecer ali a construção de uma cultura que o professor ele pode estar se apropriando disso para trabalhar com a criança, né? E é evidente que é necessário que essa relação com a criança vai construir um vínculo afetivo, e quando esse vínculo afetivo ele é construído positivamente, isso vai contribuir de forma gigantesca para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento da criança de forma integral. E o que fala o currículo paulista sobre o projeto político-pedagógico da Escola de Educação Infantil? Assim como ponto de partida, as instituições de educação infantil devem construir seu projeto político-pedagógico considerando os processos democráticos, participativos, tendo como instrumentos possíveis a avaliação institucional com a participação da criança, da equipe, da escola e das famílias. Então, aqui a gente pode partir da avaliação. Qual a avaliação que está colocada aqui para nós? A avaliação institucional. O que entende-se por avaliação institucional? A avaliação institucional é como as pessoas que estão envolvidas na escola, com a escola, veem a escola, como os pais, como as crianças, como os professores, como a gestão e como a própria sociedade vê aquela escola. Então, colher essas informações, essas visões sobre a escola, é avaliar institucionalmente a escola, né? E a avaliação institucional, ela é muito importante para a construção do projeto político-pedagógico das escolas, né? E agora a gente passa para o outro aspecto, que são os aspectos pedagógicos dentro da educação infantil, considerando os ambientes, tempos, espaços e os materiais, né? É importante destacar que a organização dos tempos,
espaços devem estar a favor dos bebês e das crianças, não sendo necessário que se ajustem forçosamente às demandas da instituição. Além disso, os tempos de transição entre uma atividade e outra também devem ser planejadas de forma que os bebês e as crianças não tenham que ficar um longo tempo na espera. Então, o que se propõe? Que o tempo ele tem que ser organizado. Considerando também as necessidades da criança. Vai ter o momento da criança descansar, dormir, o tempo dela se alimentar e vai ter o tempo dela desenvolver as atividades. Entre uma atividade e outra, não é correto, não é pedagógico que a criança fica muito tempo esperando, né? E a respeito dos agrupamentos, eu achei interessante essa questão aqui também, dos agrupamentos, que eu, sinceramente, eu também tiraria aqui uma questão, e eu até voltaria a remeter naquela questão das faixas etárias das crianças. Os agrupamentos, eles não são rígidos, eles têm que seguir uma lógica que respeita o perfil das crianças, né? E aí a gente pode estabelecer, nós poderíamos estar dividindo a fase dos bebês, as fases das crianças bem pequenas e as crianças pequenas, tá? Então, na rede municipal de ensino, a gente percebe que essa organização que é feita na rede municipal de ensino segue mais ou menos essa lógica aqui, né? As crianças pequenas de 4 anos e 5 anos, elas não são agrupadas na rede municipal, todas juntas as crianças 4 e 5 anos. Na rede municipal de Barretos, a criança de 4 anos é tida recreação. A criança de 5 anos, ela é tida pré-escola. Mas, de acordo com a BNCC e o Currículo Paulista, 4 e 5 anos, elas são tratadas como crianças pequenas. Já as crianças pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 4 meses, no caso, tem um outro agrupamento, que não segue esse aqui também. E os bebês de 1 ano e 6 meses estão na fase do berçário, né? Então, o que acontece? Nós vamos perceber que, apesar da nossa rede não seguir de forma rígida, como está colocado aqui, ocorre uma divisão maior para facilitar o trabalho e também não só facilitar o trabalho, mas atender às necessidades formativas dessas crianças. Porque eu entendo, se eu coloco a criança de 1 ano e 7 meses junto com a criança de 3 anos e 11 meses, algumas atividades podem até colocar juntas, mas nem todas as atividades, tá? Então, o processo da avaliação da educação infantil é outro momento também que eu acho importante a gente estar focado nele, né? Porque na avaliação infantil, a avaliação ela não é feita com a finalidade de estar aprovando ou reprovando. Não tem esse caráter e não pode ter, não é permitido, tá? E na educação infantil, a avaliação ela é proposta que seja feita através de portfólio, né? Os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil explicam que as experiências vividas no contextos individuais e coletivo constituem, sim, importantes informações sobre as crianças, seu desenvolvimento, sua aprendizagem, seus interesses, suas forças e necessidades, e precisam ser documentadas. E de que formas que são documentadas? Através dos portfólios, né? Que aí vai mostrar como que ocorre o desenvolvimento da criança, tá? Então, tem que ser documentada as avaliações através de registros, fotos, imagens, e é interessante
que, se nós observarmos até a fala da criança, se a gente gravar as várias fases da vida da criança, gravar o som da fala, a gente vai perceber que modifica, né? E agora a gente passa aqui que a transição, por vezes, a primeira transição da educação infantil acontece no momento em que a criança deixa a sua família, né? Que isso é um trauma muito grande, é um trauma enorme, e por isso que tem que oferecer condições para que a mãe ou o pai permaneça nos primeiros dias, para dar segurança para que a criança possa ficar e construir esse vínculo com os profissionais da educação infantil. E a hora que ele adquirir essa confiança, construir esse vínculo, aí não vai ter mais a necessidade. Então, esse ter que sair de casa e ir para a escola da educação infantil é a primeira transição. E depois nós vamos ter lá o último ano da pré-escola, deve ser marcado pela parceria, que aí já passa a ser a segunda transição, que é quando a criança ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. E a sugestão aqui do Currículo Paulista é que seja feita parcerias entre as escolas de educação infantil e as escolas do ensino fundamental, que possa ter intercâmbio e facilita esse momento de transição entre a educação infantil e a escola de ensino fundamental. E agora a gente vai falar do organizador curricular e das intencionalidades. Nesse caso aqui, seriam as competências gerais para a educação básica, são o fruto de 17 anos de educação. Por que são 17 anos? Balizada e comprometida com a educação integral dos estudantes de 0 a 17 anos. Então, aqui, ele está definindo que do 0 aos 17 anos, a educação básica. Isso envolve o quê? A educação infantil, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Tudo isso é a educação básica. E, nesse caso, quais são os princípios, os valores que tem que ser orientada à educação básica? Tem que se expressar que o estudante, desde a educação infantil até o ensino médio, tem que se expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível em suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamento por meio de diferentes linguagens, seja as linguagens escritas, por expressões de artes, por vários tipos de linguagem, por todas as linguagens. Assim, para construir um currículo que potencialize as aprendizagens e o desenvolvimento dos bebês de 0 ano a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas. E aqui é importante a gente grifar e, nesse caso, até copia, para definir as fases das crianças. O que é bebê, o que é criança bem pequena e o que é criança pequena, que é a faixa de idade que a educação infantil está trabalhando. O eu, o outro e o nós são propostas que envolvem este campo, que privilegiam as experiências de interação para que se construa e amplie a percepção de si e do outro. Então, esses são o conteúdo que pode ser trabalhado, que se deve ser trabalhado, que é orientado para que seja trabalhado desde a BNCC e até o Currículo Paulista, que a criança possa compreender na educação infantil o eu, o outro e o nós, né? E esse passa a ser, agora a gente passa para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. A organização do arranjo curricular paulista, do currículo paulista, que se segue, está alinhada à BNCC e revela a progressão das aprendizagens e desenvolvimento mediante o aprofundamento das experiências propostas para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Agora, a gente passa para outra parte do currículo paulista, que é o que vai falar sobre o ensino fundamental. E aqui
o currículo paulista também ele faz um breve histórico sobre o ensino fundamental, que é aquilo que nós chamamos de ensino fundamental. Lá na educação infantil, ele se remeteu a 5692/71, e aqui, para falar do ensino fundamental, o currículo paulista vai contextualizar a nossa primeira LDB da educação brasileira, que foi a 4024 de 61. Tá? Então, aqui, nós temos a nossa primeira LDB. Então, o que a nossa primeira LDB ela falava ao longo da história da educação brasileira, o ensino fundamental passou por transformações em sua estrutura e organização. A primeira lei de diretriz e base da educação, que foi a 4024/61, promulgada em 1961, porque aqui promulgada e não outorgada. Ela foi promulgada e não outorgada, porque em 1961 nós tínhamos um governo que foi eleito democraticamente. Já a 71, a 56.971, ela não foi promulgada, ela foi outorgada, que é ordem. Estabeleceu diretrizes para o denominado ensino primário. Então, da primeira série à quarta série, o ensino fundamental era ensino primário, com obrigatoriedade a partir dos 7 anos de idade. Então, a 4024, que foi a primeira LDB, obrigava o ensino a partir dos 7 anos de idade no primário. Não tinha obrigatoriedade na educação infantil nem no ensino médio, né? E ela vai estabelecer as diretrizes para o denominado ensino primário, com a obrigatoriedade a partir de 7 anos de idade e duração mínima de 4 anos, podendo ser ampliado para até 6 anos, né? Podendo ser ampliado, mas não era ampliado, era só 4 anos. E depois vem a segunda LDB, a 5692, que altera a denominação de ensino primário para ensino do primeiro grau. E a gente tinha o ensino do primeiro grau e do segundo grau. O primeiro grau era o ensino que nós chamamos de ensino fundamental hoje, né? E o segundo grau é o que nós chamamos de ensino médio, né? E depois nós temos a LDB atual, que é a 9394/96, que dá a duração mínima do ensino fundamental obrigatório e gratuito à escola pública, que passa a ser, quando ela foi criada a LDB, não eram de 9 anos, eram de 8 anos. E no decorrer, a LDB ela passa para 9 anos, e incluindo aí e essa ampliação se citou em discussões do Conselho Nacional de Educação e passou a ser de 9 anos, né? E aqui, os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular passa a ser expressado também no currículo paulista, está postos nas competências gerais, entendida como a mobilização de conhecimentos, e aqui novamente repete a definição de conhecimentos. Define novamente a definição de competências, né? Entendida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana em pleno exercício da cidadania. Tá? Então, eu quero grifar aqui, destacar para vocês, por quê? Porque repete aquilo que foi definido lá na educação infantil como competência, acaba repetindo aqui. Tá? Então, por isso que eu gostaria de destacar. Os 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica tem que estar voltada com foco na alfabetização, tem que ser concluída a alfabetização a partir do segundo ano, e aí nós temos aos anos finais. Conforme a BNCC, os anos finais, os estudantes deparam-se com desafios de maior complexidade, no caso aí, os últimos anos do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, sobretudo devido às necessidades de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas de conhecimento. Portanto, é necessário, nos vários componentes curriculares, retomar, ampliar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, no contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento e a ampliação dos repertórios dos estudantes, fortalecendo sua autonomia e sua atuação crítica
de sociedade. Então, isso aqui eu destacaria para vocês, tá? E aqui nós já estamos finalizando o que fala, o que se propõe o ensino fundamental. Torna-se, então, importante promover discussões sobre a adolescência, entendida como uma fase de transição. É importante também que a gente se destaca o exercício da cidadania, aproveitar o potencial de comunicação do universo digital. A escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento do significado entre professores e estudantes. Esse processo de formação exige a articulação entre competências cognitivas e socioemocionais. Eu colocaria aqui um termo muito importante, e ele passa, eu destacaria aqui, uma formação muito importante, apesar da BNCC e o próprio currículo paulista, eles terem sido construídos num contexto que antecede a pandemia, mas nós tivemos muito destaque e está se fortalecendo bastante, dando muito ênfase à educação socioemocional. E tanto a BNCC quanto o próprio currículo paulista reforça muito essa questão da formação para a educação socioemocional. E isso passa a dar muito destaque em virtude da pandemia, né? E aqui eu coloco para vocês quais foram as páginas que nós trabalhamos aqui. Da 11 a 46, da 55 a 62 e da 81 a 90, tá? Então, aqui a gente encerra o que se propõe em relação ao currículo paulista, tá? E aqui a gente termina a nossa última aula do processo seletivo 2023-2024. Então, desde já, o meu muito obrigado. Dependendo do dia, da hora que você vai assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bons estudos, e eu tenho certeza que assistindo às videoaulas, lendo os textos, não tem como não ter sucesso e não garantir aí um resultado excelente nesse processo seletivo. Então, desde já, meu muito obrigado e até mais. Ótimos estudos a todos.